Alô, estamos de volta para falar sobre o Natal. Da vez passada, nós falávamos sobre um fato importante que aconteceu agora no mundo, que é a Covid, e que trouxe algumas consequências, inclusive para o Natal. E eu disse que eu fiquei muito preocupado quando eu vi aquela fala de um dos governadores de nosso país, de um estado muito importante, quando ele, de maneira enfática, de maneira dura, disse: está proibida as aglomerações. Tudo bem, até aí nós podemos ficar tranquilos. Mas em seguida ele disse: olha, nós vamos proibir inclusive as celebrações públicas e as celebrações particulares, aquelas feitas em casa. E eu fiquei pensando, será possível se proibir o Natal? Será possível se proibir a celebração do Natal? Então, o nosso tema foi Natal sem aglomeração, sim, por causa da Covid-19. Natal sem celebração, não. Porque o Natal tem que ser celebrado, embora as circunstâncias não sejam aquelas que nós sonhamos. Embora o ano que se passou foi talvez um dos anos mais difíceis da história para toda a humanidade. Embora o ano deixasse marcas profundas das pessoas, algumas marcas tremendamente dolorosas, com a morte de entes queridos, marcas de perda de emprego, marcas de falta, inclusive, de coisas básicas em alguns lares, e isso é muito ruim. Mas nada disso justifica parar de celebrar o Natal. Porque Natal significa o nascimento de Cristo. E esse nascimento de Cristo significa aquilo que nós falamos da vez passada, o cumprimento de uma promessa feita por Deus lá no Éden. Quando Adão e Eva pecaram, quando eles tentaram se esconder de Deus como se fosse possível esconder de Deus, Deus os chamou e os recriminou. E eles então ouviram de Deus a sentença terrível de que eles tinham desobedecido e que seriam punidos. Eles seriam expulsos do paraíso, ficariam por conta própria no mundo e, mais do que isso, sujeitos à morte. Mas naquele momento, o grande amor de Deus se fez. E por causa desse grande amor de Deus, Deus fez uma promessa que está lá no Gênesis capítulo 3, verso 15. O descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente e a serpente lhe ferirá o calcanhar. Isto significando que Deus, por causa do seu grande amor, resolveu naquele momento da história, Deus não tem história, Deus resolveu que ele realmente não deixaria o homem na solidão, como nós dissemos, não deixaria o homem perdido no mundo. Ele providenciaria algo para salvar o homem. E essa providência realmente aconteceu no Natal. Não é um motivo grande para a gente celebrar? Não é um dia que a gente tem que lembrar com muita alegria, dizendo aleluias, com muita gratidão no coração? Deus não se esqueceu de nós. Deus prometeu, Deus cumpriu. O Natal é o dia que Jesus nasceu. É o dia que o Salvador chegou ao mundo. Vamos celebrar. Independente de todas as circunstâncias, independente de tudo, vamos celebrar. Agora, por que Deus não expulsou simplesmente o casal, fechou as portas do paraíso e disse: vocês foram avisados, se desobedecessem, se comessem do fruto da árvore do conhecimento, vocês morreriam. É fácil, Deus simplesmente os expulsar do paraíso, ou simplesmente os deixariam morrer ali, acabou, tudo bem. O amor de Deus é muito grande. E por causa desse amor, desse imenso amor, ele produziu, fez com que houvesse um Salvador, uma salvação.
E então houve o Natal, e é por isso que existe Natal. Uma outra pergunta que se faz, e hoje em dia se faz muito, é por que Deus simplesmente não perdoou o homem e a mulher e tudo continuaria normal no paraíso? Seria tão fácil. Deus chamaria Adão e Eva, o que aconteceu? Nós fomos traídos aqui pela serpente, a mulher, mas por que você comeu? A mulher ia dar uma desculpa como ela deu, ia dizer, olha, a fruta era muito bonita, o Satanás me tentou, disse que podia comer, que o problema não tinha esse. Possivelmente Satanás disse à mulher, olha, se você comer essa fruta, você nunca mais vai engordar, e ela comeu rapidamente. Nada disso justificaria a ira de Deus. Então, olha só, foi um pequeno detalhe, eles simplesmente desobedeceram aquilo que nós hoje chamamos de pecadinho, como se pecado pudesse ser pecadinho, tá certo? O pecadão, como se não ofendesse a Deus. E tudo continuaria se Deus os perdoasse simplesmente. Irmãos, a realidade do pecado é terrível. As consequências daquela desobediência nós assistimos hoje no mundo todo. Abra o seu telefone aí, abre o seu iPad e veja as notícias do mundo. Como que parece que o mal cada vez piora. Não é que ele piorou, sempre existiu o mal, mas é que nós estamos agora vendo ele acontecer em todas as partes do mundo e de maneira terrível. A gente olha para trás a história da Segunda Guerra Mundial, dos campos de concentrações, a história do povo bárbaro antigamente, daqueles caldeus que, quando o profeta ficou sabendo quem é que invadiria Israel, quem que levaria Israel cativo, Senhor, mas os caldeus, aquele povo é mau demais, aquele povo judia demais, aquele povo abre a barriga das mulheres e tira as crianças, aquele povo é terrível. O mal sempre existiu. Mas nós temos a tendência de achar que o mal não é tão mal. E hoje em dia tem gente, inclusive, dizendo, será que isso é pecado ainda? Será que nós estamos pecando ainda? Será que realmente esse pecadinho não acabou e isso a gente pode fazer sem mais nem menos? Simplesmente porque eu acho que o pessoal está muito rígido, o pastor é muito duro, ele fica pregando lá duramente. Nada disso, vamos viver a vida tranquilamente, vamos deixar o barco correr. Deixa a vida me levar. Não é assim a canção popular? Mas, gente, a gravidade do pecado é muito grande. E foi justamente por causa da gravidade do pecado que houve necessidade de Natal. Então, quem acha que não precisava de Natal, não conhece a santidade de Deus, não conhece a justiça de Deus. Deus é santo, santo, santo. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele relata a visão que ele teve no templo, quando o templo foi invadido pela glória de Deus, e ele viu Deus em toda a sua majestade assentado. E o que se ouviu ali foram anjos cantando, santo, santo, santo é o Senhor. E esse cântico existe no céu o tempo todo. Esse canto é um canto que é natural quando a gente reconhece realmente o quanto que Deus é santo. Deus é imaculadamente santo. Deus realmente não pode, de modo algum, aceitar outra coisa que não seja santidade. É atributo dele, faz parte dele. E essa santidade não pode ser manchada pelo pecado. Então o pecado tem que ser perdoado. Mas para que esse pecado seja perdoado, é natural que haja justiça. Então, olhem bem, houve um pecado. Feriu a santidade de Deus. Deus, a santidade perfeita, foi ofendida pelo pecado. Tem que haver justiça. A santidade exige justiça. E é por isso que existe o Natal. Oba! Eu tenho que me alegrar. Mas como alegrar? Só porque realmente Deus... Sim, porque essa justiça que nos trouxe Jesus. E esse Jesus que nasceu agora, nesse tempo que estamos comemorando, não sei se Jesus nasceu em dezembro ou não importa a data que ele nasceu, importa que ele veio. E que ele nasceu. E porque ele nasceu, os meus pecados foram perdoados. Porque ele aqui viveu, ele morreu, ele foi crucificado, ele levou sobre si os meus e os seus pecados. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Ele carregou tudo aquilo de ruim que nós temos. E como eu disse na vez passada, as portas do paraíso foram reabertas. De novo. E tal qual eu lembrei aquele hino antigo que a gente cantava sempre, hoje em dia canta um pouco os hinos da igreja, e nós os velhos gostaríamos que cantasse mais, aquele hino que fala: a porta agora a mim se abriu, da divinal morada, que Cristo me conduzirá em triunfal entrada. Olha bem, olha que fantástico. Eu fui expulso do paraíso. É assim, eu e você, nós somos expulsos. Com Adão e Eva, em Adão e Eva. Mas Jesus nos abriu de novo a porta. Quando ele do Calvário clamou: está consumado. Daquela dor intensa dos cravos pregando suas mãos e seus pés. As portas do paraíso foram reabertas. E nós temos acesso ao trono da graça por um novo e vivo caminho. Fantástico. Glória a Deus. Como não comemorar o Natal? Como não dizer: Senhor, muito obrigado por esse imenso amor. Agora, evidentemente que foi a justiça de Deus que nos levou ao Natal. Porque Deus, na sua santidade, ele exige justiça. Deus simplesmente não poderia deixar passar em branco. Ele não poderia fazer como muitas vezes nós fazemos. Não, isso aí, não leva em consideração, não, vamos relevar isso aí, vamos deixar isso de lado. Ele errou, mas coitadinho. Não existe coitadinho para Deus. Deixe pecadores. E esses pecadores têm que pagar. Eu tenho que pagar o meu pecado, você tem que pagar o seu pecado. Mas como? Morrendo. Aí, de repente, o amor de Deus se faz presente. E é o Natal. Vamos celebrar o Natal. Vamos dizer obrigado, Senhor. Como eu disse da última vez, vamos ter o coração cheio de gratidão. Completa gratidão por causa desse Natal, porque Jesus nasceu, porque agora eu sei que eu sou pecador, mas remido, pecador, mas salvo, porque houve um Natal. Houve um dia em que Deus realmente lembrou da sua promessa e mandou Jesus para nos salvar. Mas uma pergunta que eu faço agora é: quem é aquele menino do Natal? Nós vimos aqui que o dia que Jesus nasceu foi uma festa. Era uma situação meio estranha, numa cidade tão pequena que hoje seria uma pequena vila, algumas casas muito ruins, de um país que não tinha a menor importância, num lugar meio deserto, tá certo? Que um casal de uma menina moça, uma adolescente, e o seu marido, entre aspas, porque não tinham se conhecido, não tiveram relação. De repente, aquela mulher que ficou grávida pelo Espírito Santo, aquela mulher que trazia em si o bebê Jesus, não teve sequer um lar para se acomodar, para ter aquela criança, foi para os arredores de Belém, para um local onde pastores guardavam os seus rebanhos, e numa gruta, eu acho que foi numa gruta, ali ela deu à luz, ali ela embrulhou o neném em panos, ali ela deitou aquela criança numa manjedoura, num coxo lá. Mas naquele momento, houve festa no céu. Naquele momento o céu se abriu. Nunca houve um rei no mundo que tivesse uma festa como essa, nem vai haver. Uma festa tão gloriosa. Anjos cantando, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem ele quer bem. Por que toda aquela festa? Por que toda aquela alegria? Quem era aquele menino? Que menino é este? Esse menino do Natal? Que muitas vezes nós tratamos, às vezes, simplesmente como aquele menino, aquele do presépio, aquela criancinha que é colocada lá para a gente enfeitar o presépio, as casas todas fazem isso. Meus irmãos, atentem bem, aquele menino é o próprio Deus. Aquele menino é o próprio Deus. Sabe por quê? Porque a justiça de Deus exige realmente que fosse ele. Justiça de Deus é um atributo que significa que Deus é justo. Deus é justo. Não pode haver outra pessoa para pagar aquele pecado. Mas por que não houve um homem
que Deus escolhesse aí, e Deus deixaria aquela criança nascer, e aquela criança então pagaria os nossos pecados. Não daria conta, não. Por que não foi um anjo? Um anjo sem pecado, pegaria um anjo do céu e dizer, você vai ir para a terra e você vai morrer, e quando você morrer, você paga o pecado dos homens. Não seria suficiente, não. A justiça de Deus exige muito mais. Sabe por que exige muito mais? Porque a justiça de Deus significa a retidão de Deus. Deus é reto. Deus é justo. Tá certo? A justiça, como diz a teologia bíblica, é um atributo que demonstra realmente o que Deus é. Faz parte dele. É a essência dele. Tá certo? E ela tem dois aspectos que nós não podemos esquecer. Primeiro, é a justiça interna de Deus. Atentem bem para isso. Tá certo? Quem Deus é? A justiça interna dele faz essa pergunta, quem Deus é? E a resposta é clara. Ele é Deus. Ele é Deus justo. O seu caráter é esse, é justiça. Ele não é justo porque pratica justiça. Ele pratica justiça porque ele é justo. Faz parte da essência dele. Olhem bem para isso, que fantástico é essa justiça de Deus. E é por isso que aquele menino, só podia ser o próprio Deus. Como não comemorar o Natal? Mesmo em meio a tantas dores, se o próprio Deus veio e nasceu entre nós e se encarnou, glória a Deus nas alturas por isso. Como comemorar? Aglomerar? Não. Comemorar, sim. Mais ainda, além da justiça interna de Deus, que é Deus, ele é a própria justiça, existe também a justiça externa. Deus é reto. Deus não faz nada que não seja tremendamente justo. Não existe aquela justiça dos homens assim, que o juiz julga, e segundo o juiz ele julga pelos autos, ele lê todo aquele processo, então ele acha que o fulano está certo, o fulano está errado, mas sempre fica aquele ar de uma certa injustiça. O juiz foi duro demais, ou o juiz não foi duro demais. O tribunal condenou uma pessoa que não merecia uma pena tão grande, ou o tribunal, como muitas vezes acontece, não condenou quem devia ser condenado. Isso é próprio da justiça humana. Deus não. A justiça externa dele é clara, porque ele é a própria justiça. Meus irmãos, Deus não recompensa homens que andam em retidão, simplesmente porque os homens não têm como andar em retidão. Ninguém é capaz de ser justo diante do padrão de Deus. Mas Deus tem a sua justiça que ele chama de remunerativa. Ele distribui justiça simplesmente como expressão do amor dele para conosco. Se Deus fosse nos trazer justiça simplesmente porque nós merecemos justiça, coitado de nós. Coitado de nós. Simplesmente nós seríamos punidos, mortos. Não haveria Natal. Fez ovo Natal. E por causa dessa justiça remunerativa, é que o amor dele se faz, tá certo? O amor dele se expressa. Deus nos julga assim, com amor, com extremo amor, com enorme amor. Nós merecemos o castigo de Deus. Sempre. Por quê? Porque nós nascemos em pecado. E em pecado fomos concebidos no ventre da nossa mãe. Essa é a justiça retributiva. Ou seja, Deus retribui aquilo que nós somos. Nós nascemos em pecado, vivemos em pecado. Não existe ninguém, por melhor que ele seja, em qualquer época da história da humanidade, desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que possa bater no peito e dizer assim, eu nunca pequei. Só de falar que ele nunca pecou, ele está pecando, porque ele está mentindo. Aquele que diz que não tem pecado, mente. Só um na terra não teve pecado, que foi Jesus. Então, nós recebemos a justiça remunerativa pelo amor de Deus. Mas nós merecemos o castigo de Deus, a justiça retributiva, tá certo? E Deus realmente tem que fazer isso.
A justiça de Deus exige que o pecado seja punido. Não tem como ele passar a mão na cabeça e dizer, olha, eu vou perdoar vocês. Não, alguém tem que pagar. Deus é santo, santo, santo. Deus é justo, justo, justo. Nós cantamos isso, existe um cântico que eu gosto muito. Santo, santo, santo é o Senhor, justo, justo, justo é o Senhor. Ele é o tempo todo. E por causa disso, Jesus veio para morrer em nosso lugar. E ele chegou ao mundo num dia de Natal, daquela calma noite em Judá, naquele descampado, naquele fim de mundo, longe de todas as grandezas do mundo, longe de Roma, longe da Grécia, longe de tudo. Mas do dia mais importante da história, porque foi o dia que realmente houve encarnação, houve Deus chegando e dizendo, olha, eu vim, porque realmente eu prometi, e eu amo vocês, e eu vou salvar vocês. Meus irmãos, olhando para o Cristo Natal, parando tudo, esquecendo essas festas tão mundanas, que são boas, mas que o mundo tomou conta e que o diabo soube manipular de tal maneira para que realmente o Cristo do Natal fosse esquecido e o Papai Noel fosse lembrado. Tal qual na Páscoa, quando eles esquecem de Jesus e lembram do coelho, de ovos, coisa mais estranha do mundo. O diabo é terrível. Quando eu olho para o Cristo Natal, a única coisa que eu vejo é o amor de Deus. Tenha gratidão no seu coração por isso. Comemore o Natal por isso. Toda vez que você ouvir uma música, ver aquela luz acesa piscando, as multicoloridas luzes do Natal, lembre-se de uma coisa. O Natal foi a manifestação do amor de Deus. Aleluia. O Natal foi quando Deus realmente cumpriu a tarefa. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Quando eu olho para a cruz de Cristo, eu vejo o quê? Eu vejo a justiça de Deus. Quando eu olho para o Natal, eu vejo o amor de Deus. Por amor, Deus deu o seu Filho único, unigênito. Por justiça, ele não poupou o seu próprio Filho e se entregou para morrer em morte de cruz, no meu lugar, no seu lugar. Grande amor, grande justiça. Tudo isso foi revelado no Natal, quando Cristo chegou. Vamos comemorar o Natal. Talvez não aglomerando, talvez não juntando muita gente, talvez não fazendo aquilo que fazia-se normalmente naqueles jantares suntuosos e que as turmas fazem para reunir os seus funcionários. Talvez não reunindo a família toda de uma vez só, porque é muita gente. Pode haver contaminação para aqueles um pouco mais vividos como eu. Mas nunca deixar de celebrar o Natal, porque demonstra realmente o grande amor de Deus. Vamos sempre louvar a Deus por causa da sua justiça. Vamos sempre louvar a Deus por causa do seu imenso, imenso amor. Tá certo? Porque, olha só, se não houvesse o Natal, o que seria de nós? O Natal é tão importante que Satanás, quando ficou sabendo que aquele menino ia chegar, que aquele menino era Deus, ele tentou destruí-lo. Sabiam disso? A gente lê que Herodes, que foi usado por Satanás, tentou matar Jesus, matando todas as crianças pequenas nos arredores de Belém. Terrível aquilo. A Bíblia fala, o profeta já lá atrás dizia Raquel chorando por seus filhos, que já não existem mais. A coisa mais terrível é imaginar uma mãe ver o seu filho ser arrancado e degolado, porque o rei com medo de um outro rei chegar e tomar o trono dele, como se fosse possível tirar Jesus do trono, tá certo? Mas aconteceu, é Satanás. Mas o capítulo 12 do Apocalipse, que para mim tem uma interpretação muito difícil, esse capítulo 12 nos mostra claramente que existia uma luta entre o dragão e a mulher, justamente para exterminar a criança. Satanás olhou e falou, eu estou perdido, eu sei disso. Mas aquela criança, se ela nascer, se ela viver aqui na terra,
Se ela pagar o pecado, aí acabou-se realmente. E ele, como foi acontecer o tempo todo, ele tenta destruir a obra de Deus. E ele tentou de todas as maneiras fazer isso. Tá certo? E para exterminar aquela criança, para impedir o nascimento daquela criança, para impedir a encarnação do Senhor, Satanás simplesmente fez tudo o que pôde. Mas graças a Deus não conseguiu. Ao contrário. Ele foi destruído, ou será destruído, por Cristo. Natal. Quando você lembrar do Natal, quando você estiver em casa ouvindo uma música de Natal, quando você vê as luzes multicoloridas do Natal, lembrem-se, olha, naquele Natal, Satanás foi vencido e a criança nasceu. Deus se encarnou, tá certo? Deus se encarnou. Fantástico isso. Maravilhoso isso. E é por isso que eu vou dizer outra vez mais, vamos celebrar o Natal. Vamos fazer do Natal realmente um momento de gratidão, de coração cheio de gratidão, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos amou com amor eterno, que você veio até nós, se encarnou, Deus conosco, Emmanuel. E por isso, as portas do paraíso foram reabertas, um novo e vivo caminho foi traçado. Ora, meus irmãos, houve um mistério que não foi revelado aos profetas. Qual foi esse mistério? Tá certo? Os profetas não conseguiriam ver de maneira muito clara, tá certo? Como é que seria a encarnação. Eles falaram de maneira, o menino vos nasceu, um filho se vos deu, o seu nome será conselho maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Cristo da paz. A virgem engravidará e vai nascer o Emmanuel, Deus conosco, tudo bem. Mas eles não tiveram, tá certo? Essa visão clara de como seria isso. Ou seja, qual que é a dúvida que tinha? Será como é que Deus se faria para mostrar ao mundo o seu perdão para o mundo? Seria através de anjos mensageiros? Não. Seria através de profetas simplesmente revelando as verdades de Deus? Muita gente acha que sim, simplesmente o profeta chega e fala, olha, aconteceu isso, tudo bem. Não. O grande mistério foi esse, Deus encarnado. Vamos celebrar o Natal, porque Deus encarnou. É o próprio Deus voltando à terra, se encarnando, se fazendo homem. Ele mesmo, no tempo da plenitude, chegou aqui. O próprio Deus se fez criança. O próprio Deus nasceu de mulher. O próprio Deus veio, viveu, pregou, cumpriu o seu ministério. Jesus cumpriu o seu ministério e morreu na cruz para que eu e você fôssemos salvos, para que nós não morrêssemos para sempre, para que realmente aquela promessa do Éden fosse cumprida, porque Ele nos ama. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Quando Satanás viu isso tudo, ele sentiu-se perdido. Satanás sempre fez tudo para impedir o Natal, sempre. Tá certo? Ele, o tempo todo, ele tenta denegrir o Natal. Nós temos observado ultimamente a porção de coisa, gente por aí dizendo, olha, para que Natal? Isso é, inclusive, entre meus evangélicos, eu li um dia desses, estarrecido, alguém dizendo, Natal é festa pagã, é uma festa que existia lá, antigamente, sempre existiu, e aí os cristãos tomaram aquilo lá, e a igreja determinou 25 de dezembro, eu não estou interessado no dia que Jesus nasceu, se foi 25 de dezembro, 25 de janeiro, abril, maio, acho que foi maio ou abril, por causa do tempo lá na Palestina. Eu não estou interessado em data, eu estou interessado em que ele nasceu. Aleluia. Eu estou interessado em comemorar o nascimento dele. Meus irmãos, é isso que é Natal, é comemorar o nascimento de Jesus. E Satanás o tempo todo tenta impedir isso, ele tentou lá, naquela briga do dragão com a mulher, ele tentou matar as crianças, ele o tempo todo dizer isso não tem importância, essa história aí. Que história mal contada é essa de mulher virgem engravidar? Que história mal contada é essa de nascer lá e o céu se abrir? Que história é essa? Isso não existe, vamos esquecer, esquece o Natal. Não esqueça o Natal. Natal simplesmente é a promessa de Deus, tá certo? Natal simplesmente é a restauração
Natal simplesmente é salvação. Tá certo? Aquela encarnação gerou a cruz. E aquela cruz gerou a minha salvação. Aquela encarnação fez com que a cabeça da serpente fosse esmagada. Ela será destruída totalmente na eternidade. Mas tudo começou naquela encarnação. A luta continua, meus irmãos. A luta é o tempo todo. Satanás não parou. Ele tenta, de todas maneiras, desviar o sentido do Natal. É Papai Noel para ali, é São Nicolau para colar, tá certo? É festa. Tudo bem. Vamos participar das festas, vamos nos alegrar, vamos reunir as pessoas que nós amamos. Mas não vamos esquecer que aquele momento foi o mais sublime momento na Terra, porque Deus se encarnou. E depois, o muito mais glorioso, quando Ele morreu no meu e no seu lugar. Não podemos esquecer isso. Não podemos deixar que a pandemia e governadores e presidentes de país e o noticiário hoje em dia a gente não pode confiar, não, agora a Alemanha vai fechar totalmente, vai pedir reuniões, e nos Estados Unidos não se pode permitir uma reunião, e o povo se revolta, é claro, ninguém quer ficar quieto, todo mundo quer comemorar, alguns simplesmente para beber mais, para comer mais. Nós, aqueles que cremos em Jesus, vamos comemorar apesar de tudo, mas a nossa comemoração é um coração cheio de gratidão, dizer muito obrigado, Senhor. Porque o Natal me faz lembrar que Cristo nasceu, que Cristo viveu na terra e que na cruz Ele venceu. Aleluia. E agora eu sou salvo. Como não comemorar o Natal? Como não nos alegrar no Natal? Mas está faltando tanta coisa para tanta gente, tudo bem. Não importa as circunstâncias, não. Importa o seu amor. Não é assim que nós cantamos? Vamos cantar no Natal e vamos perceber que mesmo essas músicas de Natal, que não são músicas de igreja, a gente chama de música secular, às vezes a letra tem momentos perfeitos para dizer a preciosidade que é o Natal. E eu os convido a, nesse final de ano, a lembrar-se sempre que Natal é salvação. Natal é Deus conosco. Nós não podemos esquecer nunca disso. No nosso inário evangélico, tem um hino que foi um poemazinho, deixa eu ver se eu acho ele aqui, que foi escrito pelo reverendo Wilson de Castro Ferreira. Muitos de nós conheceu o reverendo Wilson de Castro Ferreira, ele irmão do reverendo saudoso, reverendo Saulo de Castro Ferreira, que durante tanto tempo esteve aqui na nossa igreja, ele foi nosso pastor durante muitos anos. O reverendo Wilson escreveu um poema sobre o Natal, que foi colocado aqui, mas é pouco cantado, talvez porque realmente não faça parte do nosso cancioneiro. Eu nem sei a música desse poema, mas ele tem uma letra fantástica que eu queria deixar com os irmãos aqui, tá certo? Ele mostra claramente como a visão que nós devemos ter do Natal. Chama-se Um Anjo Formoso e é o hino número 235 do nosso inário evangélico. Preste atenção nesse poema e que se tiverem o nosso inário evangélico em casa, lembre-se de ler de novo com muita calma, como o reverendo Wilson de Castro Ferreira, irmão do nosso pastor Saulo de Castro Ferreira, de saudosa memória, que está na glória, escreveu. Ele diz assim: um anjo formoso desceu das alturas, na fresca doçura da noite em Belém. E a luz fulgurante brilhou nas colinas, encheu as campinas e os vales também. A doce mensagem que o anjo trazia, de grande alegria, de amor divinal, encheu de esperança a vida do crente. Feliz toda a gente naquele Natal. Se há sombras de medo e o mundo se empenha em luta ferrenha de ao bem contra o mal, mal surge dezembro. E eis outro clima, pois vem lá de cima bafejos de amor. É o anjo formoso
que vem novamente lançar a semente do amor divinal, trazendo a este mundo canções de alegria, na santa harmonia que inspira o Natal. Comemore o Natal, louve a Deus pelo Natal e tenha um coração cheio de gratidão a Deus, porque o Natal é o momento que Deus vem no mundo para nos salvar. Feliz Natal. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pelo Natal. Obrigado por tão grande amor. Obrigado porque nós pecamos, porque somos pecadores, mas o Senhor nos ama e o Senhor veio no mundo, morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância no Senhor. Muito obrigado por Jesus. Muito obrigado por tudo aquilo que aconteceu no Natal. Muito obrigado por tudo aquilo que acontece em nossa vida por causa de Jesus. Pai, que nós possamos realmente descansar em Jesus, confiar em Jesus, falar de Jesus, porque só nele existe salvação. E nesse Natal que nós podemos lembrar, Jesus é o meu Senhor. Só Ele salva, só Ele nos reabre os caminhos que façam que nós possamos voltar ao paraíso, que nós podemos chegar ao trono da graça. Muito obrigado pelo Natal. Abençoa-nos, dirige-nos e nos dê a sua paz, aquela paz do Natal, aquela paz de Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém.